E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Vamos continuar nossa aula aqui de epistemologia moderna, tá? Olha, a nossa última aula foi bem extensa porque eu dei muitos exemplos de quanto o solipsismo ele foi influente na nossa, principalmente no nosso meio cinematográfico, artístico. A gente tem muitos filmes sobre isso. A gente tem muitas obras sobre a questão do solipsismo. Hoje eu vou focar mais em Descartes e eu vou terminar Descartes, né? A nossa aula de hoje é especificamente sobre a filosofia do René Descartes. Então vem comigo porque, como eu falei, esse é um dos autores que mais cai. Nos últimos 10 anos, caiu 5 vezes. Ou seja, um Enem sim, um Enem não, cai Descartes, tá bom? Então vamos lá. Primeiro eu vou fazer uma revisão assim fulminante, muito rápida, tá? Nós estamos falando do período moderno, estamos falando de epistemologia. Você já sabe que epistemologia é a teoria do conhecimento, a área da filosofia que tenta responder essa pergunta: o que é o conhecimento? O que é conhecer algo, né? Como que eu sei que eu chego até a realidade? A partir daí a gente foi para a grande questão: solipsismo. Você está trancado dentro da sua própria cabeça. E como você está trancado dentro da sua própria cabeça, você não tem acesso à realidade de maneira direta. Né? Então existe um solipsismo absoluto, que Descartes, você já sabe, ele até vai lutar contra isso, a ideia de que a gente nunca vai conhecer nada, tudo pode ser falso. Descartes vai tentar chegar a um argumento que vai dizer: não, a gente pode chegar a verdades, né? Como a verdade penso, logo existo. Mas uma coisa é fato que o solipsismo vem nos trazer: nós não conhecemos a realidade de maneira direta. Todo o conhecimento que a gente tem perante a realidade, que a gente tem da realidade, na verdade, é um conhecimento mediado, ou mediado pelos sentidos, ou mediado pela razão, né? A gente chegou àquela questão do sonho sólido de Descartes, lembra? Ele teve um sonho tão real que ele chega à conclusão que talvez tudo pode ser mentira, tudo. A grande questão do solipsismo é essa, né? Tendo em vista que nós estamos trancados dentro da nossa cabeça, como que a gente pode conhecer, saber que a gente pode conhecer algo que não é a própria cabeça, né? Que não é algo que está dentro da própria cabeça. O sujeito pode conhecer o objeto? Descartes vai chegar à conclusão que sim. Mas a grande questão aqui é: como a gente pode chegar até a realidade? Se o mundo fora da nossa cabeça é real, qual é a melhor maneira... Se o mundo fora da nossa cabeça é real, qual é a melhor maneira de conhecer essa realidade? Essa é a grande pergunta. Qual é a melhor maneira de conhecer, de acessar essa realidade? É aí que a gente chega em quem? É aí que a gente vai chegar nessa briga aqui, ó. Eu até falei disso já na aula passada, ainda estamos na revisão aqui, né? É aí que a gente vai chegar nessa briga, a briga entre racionalismo e empirismo. O racionalismo vai dizer que a melhor maneira de chegar até a realidade é por vias racionais, usando a mecânica racional, a física, usando a matemática, e o empirismo vai dizer que não, a maneira mais fiel e mais segura de chegar até a realidade é por meio dos 5 sentidos e da experiência. Então essa é a grande questão aqui desse dualismo, né? Então vamos comigo, revisão ainda, tá? O que é o racionalismo? Olha, em poucas palavras, eu posso dizer para você o seguinte: racionalismo nem é um nome tão bom, sabia? Porque na prática os racionalistas também sabem que existe conhecimento que vem pelos sentidos, assim como os empiristas vão dizer que sim, existe conhecimentos que são racionais. Mas assim, a questão do racionalismo é porque na prática, a gente dá esse nome, né, o racionalismo, porque na prática esses caras dizem que os sentidos, eles não são confiáveis para chegar a uma verdade universal. Entende? Não é que, é claro que eu olhando para minha frente, eu tô vendo uma câmera e essa câmera é real e, sabe, é óbvio. Um racionalista vai chegar a dizer, claro, é óbvio, os sentidos estão mostrando algo. Mas e essa câmera? O que ela é? Sabe? Qual que é a verdadeira cor dela? Eu estou olhando para uma câmera, né, na minha frente. Essa câmera, para um daltônico, ela pode ter uma cor, e para uma pessoa que não tem daltonismo, ela tem outra. Qual dos dois realmente está enxergando a realidade? Os sentidos são muito relativos, cada pessoa pode ver as coisas de uma maneira, né? Uma pessoa é bonita, uma pessoa é feia, né? Eu sempre digo isso, eu pego uma cor assim, olha, uma cor um pouco mais diferente. Vamos pegar essa cor aqui, ó. Sabe, essa cor aqui, ó, essa primeira aqui, ó, que cor que é isso aqui? Tem gente que vai dizer que essa cor aqui, não sei se você tá vendo bem aí, tem gente que vai dizer que essa cor aqui, ó, claro que vai depender do seu monitor aí, né? Mas tem gente que vai dizer que essa primeira cor aqui, ó, é verde. Tem gente que vai dizer, não, que verde, isso é amarelo.
Não, isso aí pra mim é meio cinza. Sei lá, velho. Se eu tô na sala de aula, é que a gente não tá em sala de aula, cara, eu pergunto, é incrível como cada um dá uma resposta um pouco diferente. Então como que você vai acreditar em uma coisa que cada um enxerga de uma maneira? Como que você vai pegar isso como conhecimento universal? Sendo que ninguém escuta a mesma música da mesma maneira. Você pode pegar a mesma música, eu escuto, uma pessoa escuta, cara, todo mundo tem impressões totalmente diferentes daquela música. Então como que você vai pegar algo que é tão relativo para chegar a verdades universais? Não dá, velho, não dá. Por isso que a gente tem que pegar algo que é tão, mas tão universal quanto a matemática. 2 mais 2 é 4. A razão, portanto, ela seria universal. O que é racionalmente válido, assim como a matemática, o que é lógico, e se você é um ser humano, se você possui racionalidade, você vai ter que concordar. Então, eles estão atrás dessa questão mais universal. Racionalismo é muito parecido com Platão, o idealismo de Platão? Não confunda, tá? Porque o idealismo de Platão parte do pressuposto que o mundo é falso, que a única coisa real é a razão, é as ideias, e o idealismo de Platão acredita que as ideias são mais reais que esse mundo. Descartes, todos os racionalistas, esses 3 grandes racionalistas aqui, ó, nenhum deles acredita, preste atenção, que as ideias que eu tenho desse mundo são mais reais que o mundo. Não, cara, é óbvio que, sei lá, sabe, tipo, a minha mão em si, ela é mais real do que a ideia que eu tenho da minha mão. Para Platão, não, a ideia que eu tenho da minha mão é mais real que a mão. Para os racionalistas, não, tá? Há uma diferença bem grande entre idealismo e racionalismo. Tem coisas parecidas? Até tem, mas há questões muito diferentes aqui. Mas vamos voltar, tá? Porque eu tô falando de Platão, porque tem gente que acha que, então é o tipo o mito da caverna, nós estamos trancados. Não, cara, não, são coisas diferentes. Aqui a gente tá no racionalismo. Então já na última aula eu deixei claro isso, tá? Não tem como esse mundo aqui inteiro ser falso, não tem como ele ser falso, porque Deus existe. Esse é o argumento que Descartes vai usar para dizer que esse mundo é real. Então, diferente, eu repito, que os idealistas, para os racionalistas, esse mundo aqui é real, tá? Só que a melhor maneira de chegar até esse mundo é através da razão e não dos sentidos, né? É através da razão e não dos sentidos, beleza? Espero que ficou claro aí. Eu estou aqui ainda fazendo um processo de esclarecimento aqui para você não se confundir nas suas questões do Enem aí. Descartes vai dizer cogito ergo sum, eu já expliquei isso, ele vai duvidar de tudo. Tem uma coisa importante aqui que não tem como eu não explicar, não tem como eu não deixar claro isso aqui, ó. René Descartes, tá? René Descartes, ele na verdade ele está numa época em que você tem aí o Montaigne, sabe? Você tem outros filósofos e está na moda uma teoria filosófica chamada cética, que na prática não tem a ver com você chegar em alguém hoje, essa palavra cético, chegar em alguém e falar, você é um cético. Não, cara, a palavra cético aqui, teoria cética, é um conjunto de filósofos que acredita que não tem como você chegar a uma verdade. As pessoas nunca vão conhecer uma verdade em si, tá? A gente conhece, só consegue se aproximar dessa verdade, mas não dá para conhecer. Sempre que a gente duvida, a gente percebe que a gente não conhece as coisas. Pois é, Descartes, ele vai se opor a esses céticos. Pô, mas Descartes é o cara que duvida de tudo. Exatamente, olha a estratégia de Descartes. Ele vai falar assim, eu vou me colocar como o pior de todos os céticos. O cético que não acredita realmente em nada e duvida de tudo. E mesmo assim eu vou chegar a uma verdade que é indubitável. O que ele está querendo fazer? Dar uma rasteira nos céticos, né? Ele está dizendo assim, mesmo quando eu duvido de tudo, eu chego a uma verdade. A verdade de que se eu estou duvidando, eu estou pensando. Se eu estou pensando, logo eu existo, né? Cogito ergo sum, que na verdade a melhor tradução nem seria penso logo existo, seria penso logo sou, tá? Não penso logo existo, tá bom? O Spinoza, um cara importante aí também, até hoje não caiu no Enem, em vestibulares dificilmente cai, mas ele é um cara monista, ele acredita que tudo é uma substância só, toda matéria, a única coisa que existe é a própria matéria, a matéria é Deus, tá? E ele vai dizer que tudo é Deus, mas tem uma parte do ser humano que é mais próxima de Deus, né? Opa, tá focado lá na cara do Spinoza. Tem uma parte nossa que é mais próxima de Deus. E essa parte para Spinoza é a mente, é a razão. Então ele também é um racionalista. Ele acredita que a razão é a melhor maneira de entender as coisas. E Leibniz, já falei para vocês, é o cara que vai dizer que a razão não é o ato de pensar racionalmente, não. A razão é o ato de calcular mentalmente. É aquilo que faz você chegar sempre à verdade, sabe? Não é só, pensei é racional. Não, a razão é mais que isso. Nós temos aí René Descartes, né? Não vou
trabalhar o vídeo que eu falei para vocês, isso vocês mesmos assistem através dos links lá, que resumem o pensamento de Descartes. Começamos falando do sonho sólido, né? Então Descartes teve um sonho tão real que ele começa a duvidar de tudo. E aí, a partir daí, eu cheguei à questão de que ele pode duvidar de tudo, duvidar até mesmo que ele existe. E aí chegamos a essa primeira verdade. A única certeza é que eu duvido. Se eu duvido, eu penso. Se eu penso, logo eu existo. Ou logo eu sou alguma coisa. Portanto, eu existo, né? Nós temos aí a segunda dúvida. A primeira dúvida é: será que eu existo? Ele vai chegar: sim, eu tenho certeza agora, eu existo. Mas será que o mundo fora da minha cabeça existe? Né? Se eu chegar, deixa eu fazer uma brincadeira com vocês aqui. Nós temos o paradoxo do cérebro na cuba. Já ouviram falar? Imagine que um cientista pega um cérebro saudável, tira da cabeça, antes dele morrer, antes do cérebro morrer, ele coloca esse cérebro dentro de um recipiente que tem todos os nutrientes, tudo que o cérebro precisa para continuar vivo. Tá? E aí ele liga alguns eletrodos nesse cérebro, a ponto de que esse cérebro ele continua tendo estímulos. E ele acha, né, a pessoa que é esse cérebro, ela continua tendo estímulos e ela acha que ela está viva. Então ela continua vendo uma bicicleta, andando por aí, mas na verdade ela é um cérebro dentro de uma cuba, são os eletrodos, os estímulos que estão fazendo ela ver essas coisas. Quem diz que você não é esse cérebro? Que na verdade você está dentro de uma cuba, dentro de um vidro com água, com nutrientes e que você não experimenta mais nada. Você é só esse cérebro dentro dessa cuba, achando que está vendo as coisas, né? Mas na verdade você não está, você é uma experiência científica. Olha só, cara, é esse paradoxo que Descartes está dizendo. Imagina, cara, imagina que esse mundo inteiro pode ser na verdade isso que você está vendo, obra de um gênio maligno, obra de um demônio, sabe, alguém que criou esse mundo como uma ilusão. Você na verdade está deitado em uma cama, ou tudo isso não passa de Matrix, né, como diz o filme, de uma ilusão. Se você entende que isso é possível, você sabe que isso é uma questão. Se eu sou um cético, eu posso duvidar desse mundo. Só que aí Descartes vai dizer mais ou menos assim, ó: se o demônio existe, logo Deus existe, né? Porque para existir o demônio tem que existir Deus. E Deus existe? Descartes vai dizer: sim, Deus existe. E eu sei que Deus existe por quê? Porque, segundo Descartes, é o princípio da correspondência. Se eu posso pensar é porque existe. Eu posso pensar em Deus. Como assim? Eu posso pensar no infinito. E eu posso pensar no eterno. Cara, como que eu posso pensar no infinito e no eterno, mesmo eu sendo finito e temporário, né? Finito e transitório? Como que eu posso pensar em algo assim? Só tem uma explicação. Tem que existir um ser infinito e eterno que me criou e colocou essas ideias dentro da minha cabeça. É impossível que eu consiga criar a ideia de eterno, está entendendo? Eu não tenho como eu criar a ideia de eternidade. Essa ideia tem que estar na minha cabeça. Ela já tem que fazer parte de mim antes de eu nascer. Se todo conhecimento vem dos 5 sentidos, é isso que eles estão falando. Olha, se todo conhecimento vem dos 5 sentidos, cara, qual momento que eu vi algo eterno e que eu falei assim, cara, isso aqui, ó, é eterno, né? Isso aqui é eterno. E eu, a partir dessa visão que eu tive, eu pensei eternidade. Não, eu não tem como. Essa ideia de infinito e eterno, eu não tirei ela do mundo. Não existe nada aqui que seja eterno, infinito. E eu tenho essa ideia dentro de mim. Então, eu tenho que ter essa ideia tem que ter nascido comigo. Tem que ser uma ideia inata, uma ideia que nasceu comigo. É aí que nós entramos no princípio da correspondência. Porque, cara, se eu posso pensar eterno e infinito, é porque isso existe. Isso existe, alguém colocou isso, alguém tem esse atributo. Esse alguém é Deus. Então, Descartes está provando aqui, primeiro, que existe Deus. E vamos comigo aqui, ó. Se Deus existe, ele não permitiria um mundo criado por um gênio maligno. Se Deus existe, ele é eterno e perfeito, ele não permitiria isso. Olha como que Descartes prova que ele prova que o mundo é real, o mundo fora da minha cabeça é real, através da existência de Deus. Você vai falar para mim: professor, mas por que ele fez todo esse contorno aí? Por que ele não falou: olha, eu estou vendo o mundo, logo ele existe? Por que ele tem que falar de Deus?
Cara, preste atenção aqui, velho. Ele não confia nos sentidos. Então ele está usando a razão e a lógica. Ele está falando, olha, pode ser que o mundo seja falso? Pode, mas aí teria que ter um demônio que criou o mundo e está me enganando. Mas para existir um demônio que criou o mundo e está me enganando, tem que existir Deus. E existe Deus? Sim, Deus existe, é eterno e infinito. E se ele é perfeito, eterno e infinito, ele não permitiria que esse mundo seja construído por um demônio. Logo, o mundo fora da minha cabeça é real. E mais, e aí é importante você anotar, logo, ideias inatas existem, beleza? Ideias inatas existem, isso é muito importante. Vamos lá, isso aqui é o que mais cai em vestibular, né? Chegamos às seguintes conclusões, então, tá? Romper com a tradição. O que Descartes faz, então? Descartes está rompendo com a tradição. Eu costumo dizer o seguinte, olha, se você pensa em Platão, preste atenção no que eu vou dizer. Se você pensa em Platão, você pensa no conhecimento por pirâmide, sabe? Por pirâmide mesmo. Por quê? Porque para Platão existe a base do conhecimento que é múltiplo, o que os sentidos mostram, e quando você vai despertando a sua consciência, você vai chegando até o topo da pirâmide. É como se Platão dissesse assim, olha, eu vou conhecendo o mundo e a partir do momento que eu vou pensando sobre, né, o que é realmente uma cadeira, o que é realmente uma mesa, eu vou partindo dessas coisas que, bom, existem milhões de mesas e milhões de cadeiras e eu vou funilando e chegando à ideia universal de mesa e cadeira. Ou seja, é como uma pirâmide onde eu vou chegando no topo. E quando eu chego no topo, na ideia única que deu origem a tudo, eu chego ao conhecimento verdadeiro e absoluto. Então, para Platão, a maneira de conhecer o mundo é uma maneira piramidal. É uma maneira que você chega até o conhecimento. E eu posso falar que na Idade Média também, Deus é esse ápice da pirâmide e a gente está tentando chegar até essa verdade que é Deus. Descartes inaugura uma nova ideia de conhecimento. Para Descartes não há uma pirâmide aqui. Para Descartes há um prédio, tá? Se constrói o conhecimento a partir de fundamentos sólidos, de um alicerce sólido. E qual que é o alicerce? Bom, antes de Descartes, o alicerce era a escolástica. Então, antes de Descartes era mais ou menos assim, ó. Como que eu sei que algo é verdade? Ah, porque Tomás de Aquino falou isso aí. Ah, porque Santo Agostinho falou isso. Ah, porque está na Bíblia. Descartes vai dizer não. Eu tenho que falar, quando algo é verdade independente de quem diz. 2 mais 2 é 4. Se é uma pessoa que diz isso é um desconhecido, é Tomás de Aquino, não faz diferença. Então a verdade ela não pode ser algo que vem pela tradição, ela tem que ser algo auto-evidente. A partir daí, você está entendendo? Descartes rompe com a tradição e traz uma nova maneira de construir o conhecimento, partindo de questões muito sólidas, ou seja, partindo de verdades absolutas, verdades inquestionáveis. Essas verdades seriam, verdade, penso, logo existe, a razão é superior aos sentidos, ou seja, verdades que podem ser a base de todo o conhecimento cartesiano, tá? Como a gente vai acessar esse conhecimento? Deixa eu voltar aqui. Como que a gente vai acessar esse conhecimento? É a partir daí que Descartes cria um método em que qualquer pessoa pode acessar. Qualquer pessoa pode acessar o conhecimento. Descartes traz o que a gente chama de subjetivismo. Sabe essa ideia de, cara, eu posso chegar à verdade porque eu tenho racionalidade, eu tenho cabeça, eu não preciso dos outros. Eu sozinho posso chegar até o conhecimento, basta eu usar a razão de maneira correta. E como que eu uso a razão de maneira correta? É aí que a gente entra com a questão do método cartesiano. O que é o método? Isso aqui eu acho que a gente fez na aula passada, né? Se eu não me engano, a gente fez isso aqui na aula passada. Descartes, ele vai dizer basicamente isso aqui é uma questão do Enem de 2016 e a resposta correta é a autonomia da razão. Ele inaugura um novo processo onde ele dá autonomia para o sujeito pensante. Se eu não me engano, a gente fez isso aqui na aula passada, tá? Qual que é o método cartesiano? Isso aqui cai muito em Enem vestibular, cara. Porque a grande questão aqui é, Descartes, então, ele inaugura uma nova maneira de conhecer o mundo. Não mais através da busca por uma verdade universal. Não, cara. Chegar a verdades, qualquer um pode perceber que é verdade e a partir daí cada um for construindo, né, as verdades em cima de verdades, construindo o seu prédio do conhecimento. Então, Descartes diz assim, ó, eu criei o método, né? O Descartes vai dizer, eu criei o método e por método entendo um conjunto de regras certas e fáceis, graças a quais todos aqueles que seguirem jamais tomarão como verdadeiro aquilo que é falso, mas
aumentando progressivamente o saber, obterão um conhecimento verdadeiro de todas as coisas, né? Eu pulei um pedacinho aqui, né? Então, assim, na prática, Descartes está dizendo, eu criei um método que qualquer um que seguir ele pode chegar a verdades indubitáveis. Eu vou falar rapidamente desse método, tá? A primeira regra, são 4 regras do método cartesiano, é a regra tome por evidências, né? Conhece Evidências? A música Evidências? Não, tô brincando. Então, tome por evidências só aquilo que é indubitável, aquilo que não pode ser questionado. Então, duvide de tudo, cara. Se você pode duvidar, duvide, tá? Não tenha medo de duvidar, porque a partir da dúvida você vai sim chegar a verdades que são indubitáveis. Então, o primeiro processo é duvidar de tudo. Segundo processo é a análise. O que consiste a análise? Dividir o conhecimento. Duvidou? Chegou até uma verdade? Beleza, o primeiro processo é chegar até uma verdade indubitável. Chegou? Aí você vai pegar essa verdade indubitável e dividir ela em processos. Ou seja, você vai pegar essa verdade e tentar dividir em quantas afirmações você realmente chegou ali como verdadeira. Tá difícil? Já eu dou um exemplo para você. Ó. Terceira etapa do método cartesiano, né, é você fazer uma síntese do que você já aprendeu. Ou seja, você pegar aquela verdade que você chegou, que é indubitável, que você dividiu em várias pequenas afirmações e fazer disso tudo uma síntese. Ou seja, um conjunto, um resumo do que você já aprendeu. E quarta etapa do método é revisar, fazer isso novamente. Revisar isso. Né? Um método bem matemático. E aí, o melhor exemplo para mim falar dos métodos, dos 4 etapas, né, os 4 métodos, 4 regras do método cartesiano, é falar, por exemplo, sobre geometria analítica. Geometria, cara, vamos falar sobre um triângulo. O que é um triângulo, sabe? O que é o triângulo? Cara, a primeira coisa que eu tenho que falar é descrever. O que é autoevidente um triângulo? Um triângulo é feito de 3 retas que se encontram. Beleza, isso é autoevidente. Um triângulo tem 3 lados, são 3 retas que se encontram. E isso é uma verdade indubitável. Primeira regra, é uma coisa autoevidente. Um triângulo é isso, por definição. Segunda etapa, dividir esse conhecimento. O que é um triângulo? São 3 retas. Mas o que é uma reta? Uma reta é a união de 2 pontos. 2 pontos que se unem formam uma reta. 3 retas que se unem de forma perpendicular e a formar 3 triângulos formar 3 ângulos formam um triângulo. Então perceba, primeira etapa, peguei algo que é autoevidente. Segunda etapa, peguei esse conhecimento que é autoevidente e dividi em várias informações. Terceira etapa, eu vou pegar isso e fazer uma síntese. Ou seja, o que é um triângulo? Um triângulo eu teria que explicar o que é um ponto, o que é uma reta, o que é a união de 3 retas e o que são os ângulos. Eu teria que explicar isso na terceira fase. E na quarta, aí eu revejo para ver se está tudo certo. Ou seja, eu cheguei à explicação, à definição de verdade do que é triângulo a partir das 4 regras do método cartesiano. E você deveria fazer isso com tudo, sabe? O que é o amor? A primeira coisa, você tinha que chegar a uma questão evidente, que não dá para ser duvidada. Isso é o amor de maneira objetiva. E a partir daí, você teria que dividir em que você descobriu de verdade dessa afirmação. Se dá para dividir e fazer em várias pequenas verdades. A partir disso, você teria que organizar esse conhecimento, né, essas verdades de uma maneira sintética, a isso se tornar uma explicação em si. E a quarta etapa seria rever se realmente você entendeu o que é o amor. Sabe, é uma etapa racional para você ser realmente matemático. Você sabe que Descartes é filósofo e é matemático, tanto que você aprende aí o plano cartesiano, né? Então, revisão do que a gente viu até agora de Descartes, tá bom? Primeiro, ele parte de uma dúvida hiperbólica para encontrar uma verdade indubitável. Os sentidos enganam, diz Descartes. Os sentidos enganam. Não confie nos 5 sentidos. Você tem que confiar em algo que é universal, como a razão. Plena confiança na razão. Ele realmente, assim como ele duvida dos sentidos, ele vai chegar à conclusão de que a razão é inquestionável, indubitável. 2 mais 2 é 4. Isso não importa quem está falando, quem está vendo. Então a razão ela chega a uma verdade universal.
Outro aspecto importante para a questão do vestibular, ele acredita que existe ideias inatas, que existem ideias que nascem com a gente. Ninguém nos ensinou sobre quem é Deus, a perfeição, o infinito. Alguns exemplos, né? São ideias inatas, elas não vieram pelos 5 sentidos, são ideias que nasceram com a gente, tá? O método dedutivo, ou seja, Descartes ele parte de um método lógico e racional, dedução, raciocínio. Eu sei que a parede está na minha frente, não porque eu estou vendo ela em si, tá? Mas porque racionalmente, quando aparece algo na minha frente dessa maneira, eu uso a razão para entender e não simples 5 sentidos. É a razão que justifica as coisas. Dedução, né? Ele acredita que esse mundo é uma máquina. Então, assim, ele vai partir dessa questão, sabe, Galileu, né? Principalmente aqui Isaac Newton, a ideia de que esse mundo é uma máquina que pode ser decifrada através da matemática. Então imagine que eu falo para vocês assim, ó, daqui 500 anos vai ter um eclipse aqui no céu de Cuiabá, 5 horas da tarde, exatamente nesse ponto vai ter um eclipse. 5 horas da tarde, exatamente nesse ponto. Cara, será que é verdade isso? Será que realmente vai ter um eclipse 5 horas da tarde nesse ponto aqui? Bom, eu faço os cálculos lá. Será? Daqui 500 anos? Cara, se eu fiz os cálculos corretos, você sabe que eu posso sim acertar. Que eu posso acertar exatamente o momento que vai ter o eclipse. Pô, parece que o universo é uma máquina, né, velho? Que se você calcular certo, você não erra a parada. Se eu jogo uma pedra aqui, ó, eu calculo o peso da pedra, o atrito com o ar, tudo. Eu não vou chegar exatamente o local, sabendo a força que eu dou a essa pedra, eu não vou chegar exatamente ao local que ela vai cair? Física? Sim. Então parece que o mundo ele é regido por leis mecânicas, ele é algo organizado e matemático. Então Descartes vai dizer, através da razão, da matemática, se chega a conhecer o mundo inteiro. Você está entendendo? Ele parte dessa visão mecanicista, não esqueça disso. E por último, o dualismo cartesiano, que é essa ideia de Descartes que existe o corpo e a alma. Então, será que existe só a matéria, só o espírito, né? Não, existe o corpo e o espírito, o corpo e a alma. Ou, se você preferir, Descartes, o corpo e a mente. Existe a matéria, que ele chama de re-extensa, a coisa extensa, a coisa material. Existe aquilo que não é material, né? Imagine quantas ideias cabem na sua cabeça, porque a gente está falando de algo que não é material, a gente está falando de algo que é a mente humana. A mente humana é algo sobrenatural para Descartes, é algo que não tem tamanho, não tem extensão. Tanto que ele vai dizer basicamente que a mente ela controla o corpo como se fosse um... Como que é que fala mesmo, cara? Lá dos Power Rangers, lá é o... Ai... Esqueci, velho, que eles se juntam lá e... Megazord. Um Megazord. Nosso corpo é um Megazord, sabe? Quem controla esse corpo é a nossa mente. Quem controla esse corpo é, na verdade, a nossa mente. Aquilo, a nossa alma, se você preferir, é ela que controla esse Megazord, né? Então é ela que levanta os braços e tal, mas quem está controlando essa máquina é a nossa mente. Então Descartes cria um dualismo aí. Existe a mente, que não é material, e o corpo, que é material. Beleza? É isso, vamos fazer só uma questãozinha aqui para a gente terminar René Descartes. Então vamos lá, vamos fazer essa questãozinha aqui juntos para ver se você entendeu Descartes. Tá? Enem 2015. Após ter examinado cuidadosamente todas as coisas, cumpre enfim concluir e ter por constante que esta proposição, eu sou, eu existo, é necessariamente verdadeira todas as vezes que a enuncio ou que concebo com o meu espírito. Ou seja, aquela conclusão lá que a gente estava falando que ele faz nas meditações. A propósito, eu sou, eu existo, corresponde a um dos momentos mais importantes na ruptura da filosofia do século XVII, com os padrões da reflexão medieval. Por estabelecer o ceticismo como opção legítima, B. Por utilizar silogismos linguísticos como uma prova ontológica, por inaugurar uma posição teórica conhecida como empirismo, e estabelecer um princípio indubitável para o conhecimento, e questionar a relação entre filosofia e o tema da existência de Deus. A gente já sabe que essa última aqui é falsa, até porque eu já mostrei para vocês, né, que na verdade ele vai provar que Deus existe, Descartes, né?
A primeira também está errada. Lembra que eu falei que Descartes parte do ceticismo, mas justamente para desmerecer o ceticismo. Utilizar o silogismo linguístico como prova ontológica? Cara, não, porque o silogismo linguístico é a lógica formal, né? Se A é igual a B, C é igual a C, para fazer isso uma prova ontológica do que as coisas são em si? Não é disso que a gente está falando aqui. Inaugurar uma posição teórica conhecida como empirismo? O contrário. Então a resposta certa é estabelecer um princípio indubitável, ou seja, estabelecer um princípio que não pode ser questionado. Beleza? Próxima aula, e a gente ainda está partindo do solipsismo, mas na próxima aula a gente vai aí falar sobre empirismo, tá? Francis Bacon, David Hume, John Locke, e a gente consegue aí deixar claro qual que é o que os empiristas trouxeram para nós aí, o que os empiristas trouxeram de conhecimento científico que a gente até hoje carrega, tá? Então a gente vai ver os erros de Descartes na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado da aula de Descartes, desse resumão aí da teoria de Descartes. Eu encontro vocês aqui na próxima aula, até semana que vem e até o próximo vídeo.